Bom, na semana passada a gente fez o diagnóstico vocacional de Igarapava, lá em São Paulo. Foi um diagnóstico vocacional com um primeiro ponto positivo, pelo menos dos que eu participei, foi a primeira vez que a gente teve o prefeito no primeiro dia e na oficina de validação, ou seja, na reunião com o poder público e na oficina de validação. Tivemos um grupo bastante cheio todas as vezes, com exceção do setor de educação, que a gente resolveu dividir em dois. Então, foram públicos menores, mas na sociedade civil, no setor produtivo, os grupos foram bem grandes, conseguimos gerar um impacto bem positivo na cidade, muita gente pedindo para a gente visitar, a gente chegava nos lugares e perguntava, vocês são o pessoal de Brasília que estão aqui pensando? Tem como visitar ali, conversar? Conseguimos visitar duas escolas, a questão de gênero também foi bem forte, mas a questão da juventude lá foi fortíssima, visitamos duas escolas e a própria prefeitura trouxe isso para a gente como um principal desafio deles, que era trabalhar com a juventude, ficaram bem gratos. A questão de meio ambiente, lá, a sustentabilidade ambiental também fortíssima, é um município cercado por usinas e metalúrgicas, então quando você chega no município tem bastante chaminé, né, de usina, então a questão ambiental era uma coisa forte ali, eles trabalhavam muito com responsabilidade socioempresarial também, então por isso que era uma pauta importante. No geral, um município bastante participativo, porém com muitos desafios, assim, eles são muito desacreditados com a gestão, porque eles têm um histórico de corrupção muito grande. Então, Uhum. apesar deles identificarem, assim, todos os grupos eram, o prefeito podia estar fazendo isso, 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 apesar de que a gente sabe que ele está fazendo, mas a gente esperava que ele podia fazer mais. Eles não conseguiam entender que a gestão realmente estava trabalhando, só que o histórico deles influenciava muito o pensamento do pessoal do município como um todo. E Mas, o no pensamento geral, negativo em relação à administração pública como um todo ou positivo? é negativo, porque eles têm Crença, sim, como é que era isso, isso? descrença, foi exatamente a palavra que eles usaram para a gente. Porque eles Entendi. têm, dos três ex-prefeitos, né, dois foram presos e um foi morto por corrupção. Oh, tá Então, ótimo. Então é, então é uma coisa nível acima da média, né? isso. Aí eles ficavam do tipo assim, a gente vê que ele está trabalhando, mas como a gente teve um histórico negativo, o município precisa de mais. Só que eles entendem que o gestor está trabalhando. Bom, no geral, acho que foi isso. A Fabi, acho que ela gostou bastante, porque ela pôde ver tanto eu e o Yuri, né, atuando um pouco mais. A nossa oficina de validação foi ótima, com uma participação enorme. Foi muito legal a gente ouvir, em especial das professoras, tipo, nossa, eu me senti representada aí. O que vocês trouxeram para a gente é como eu me sinto em relação a Igarapava. Isso foi uma coisa, um feedback super positivo. Ao final, algumas pessoas do município ficaram para agradecer a gente pela iniciativa, por ter ido lá. Então, acho que, no geral, foi um diagnóstico interessante. O Yuri disse que foi o melhor que ele participou até agora, ele gostou muito, porque a gente, apesar de ser um município relativamente grande, assim, os outros que a gente fez, né, tinha 30 mil habitantes, a gente conseguiu causar um impacto legal. As pessoas É. realmente viam que a gente estava lá e queriam conversar com a gente, se mostravam bem abertas. E vocês, como é que foi o impacto, por exemplo, de temas de compliance, de governança e tal? Porque normalmente quando você tem esse caso muito forte de corrupção, a gente tem uma timidez, um recrudescimento desse tipo de temática. Não, nem vamos falar disso, senão, como é que você sentiu essas abordagens? Na verdade, assim, eles ficavam no sentido de a gente entende que juridicamente o prefeito está querendo fazer a coisa certa, só que eles não eram tão transparentes com a gente em relação a algumas coisas. Por exemplo, na reunião com os secretários, eles se apresentaram como secretários. E depois a gente foi descobrindo que não existe secretário. Porque, para uma ordem do Ministério Público, não podem haver secretarias, e sim departamentos, porque fica tudo centralizado no prefeito. Então, isso que foi trazendo para a gente foi a sociedade. A sociedade parece que se envolvia um pouco mais com a gestão pelo histórico que eles tinham. A própria gestão não queria trazer tantos detalhes para a gente, mas tipo, tinha leis que as pessoas que viviam no município falavam, mas isso está na lei, isso está na LOA do município. E eu ficava, gente, como assim vocês têm consciência disso? Tipo, que estranho, mas que pelo histórico deles, eles tinham um conhecimento maior. Só que faltava entender, por exemplo, o prefeito tinha uma dívida muito grande, então o primeiro mandato dele foi para pagar as dívidas, né? E ele falou: olha, eu sei que eu tenho prioridades, que agora que eu paguei a dívida eu posso investir, mas o Ministério Público estava na minha cola. Então eu Uhum. precisava primeiro acabar, sanar minhas dívidas para poder trabalhar com outras coisas. Aí acho que foi isso, sim. Eu acho que um município com esse tipo de olhar crítico e com esse tipo de rédea curta por questões de corrupção
pode ser um excelente mecanismo para a gente fazer um balizamento da questão da parte A do nosso formulário, que já está crescendo e que avançou bastante, não sei se você chegou a ver, mas eu acho que para o próximo a gente já vai ter agora, ainda nessa semana, para mandarmos, fazemos o primeiro no próximo já como teste. Conversamos com bastante áreas, quase todas as áreas foram muito receptivas e abertas, sempre tem uma outra que não tem, mas foi bem interessante. Legal, então acho que a gente encerra aqui a gravação do feedback, né, para poder ficar aqui para o registro, e depois a gente continua a nossa reunião aqui, tá? Aí passa lá para a Marveles.